Galera, hoje, primeiro premolar inferior vai ser o dente que a gente vai falar. Tem um inscrito aqui chamado Gustavo, que ele brincou comigo essa semana falando que eu só posto vídeo de incisivos. Então tá aí, hein, Gustavo? Hoje é premolar, hein? A gente vai começar aqui pela vestibular, tá? Ele tem a vestibular, os premolares, né? Eles têm uma vestibular em formato pentagonal. São parecidos de uma certa forma com o canino, só que são menores, né? Os premolares, eles seguem formatos de canino, só que eles são mais ou menos um quarto menor em tamanho do que o canino. Como todos os dentes, a gente tem uma elevação, que é a bossa, normalmente situada no terço cervical. Em premolares e molares inferiores, ela pode subir um pouquinho entre terço cervical e terço médio, mas ela está situada nessa região. O premolar, assim como caninos, eles têm sulcos e lóbulos de desenvolvimento. Ele vai ter sulcos e meia-lua parecidos com o canino, não são parecidos com o incisivo. Porque se eu falasse que era parecido com o incisivo desce reto aqui assim. Não, premolar, ele vai ter um sulco de desenvolvimento com a forma de uma meia-lua. Tá joia? Parecido com um canino. Esses dois sulcos de desenvolvimento, eles vão separar 3 lóbulos de desenvolvimento. Lóbulo de desenvolvimento, esse grandão aqui, ó, que é o lóbulo de desenvolvimento mediano, lóbulo de desenvolvimento distal e lóbulo de desenvolvimento mesial. E a ponta do premolar, assim como a ponta do canino, a ponta do primeiro pré, a pontinha dela vai estar bem próximo do meio ou ligeiramente desviada para mesial. Tá? Os premolares e caninos, eles têm uma tendência da ponta serem para mesial. Tem um premolar que vai fugir um pouco essa regra, que é o primeiro premolar superior na vestibular, mas de uma forma geral é isso que acontece. Beleza? Olha como é bastante abaulada essa vestibular, e olha como essa vestibular inclina bastante para a lingual. Isso é bem característico do primeiro para inferior, porque ele é um premolar que tem a cúspide lingual bastante reduzida. Se existir uma pergunta em algum lugar assim, ó, qual premolar tem a cúspide lingual bastante reduzida? É o primeiro premolar inferior, porque ele tem a cúspide bem pequenininha. Esse dente, ele é um dente bicuspidado, tá? Normalmente ele é um dente que ele tem um padrão bicuspidado de 2 cúspides, uma cúspide na vestibular, maior, e uma cúspide na lingual, menorzinha. Alguns livros até trazem ele como unicuspidado se a cúspide lingual for bem reduzida. Mas, de uma forma geral, é sim bicuspidado. A cúspide lingual ela vai estar aqui presente. Joia? Essa cúspide lingual ela é tão reduzida que a inclinação aqui, ó, do plano oclusal, ela chega a 45 graus. Joia? Você não vai ver isso em outro dente normalmente. Vou pegar aqui um outro dente. Esse aqui é um molar inferior, por exemplo. Olha o oclusal do molar inferior. Olha como a gente vê um padrão. Esse aqui é um pré-molar superior. Olha lá. Tem uma diferença, só que não é 45 graus. De novo, olha o pré-molar inferior. Olha como essa inclinação ela é grande. E a ponta da cúspide vestibular, ela pode coincidir aqui, ó, com o longo eixo do dente, com o meio do dente. A ponta da cúspide vestibular, ela pode ser tão inclinada para a lingual, ela pode coincidir com o meio do dente. Legal, né? Esse dente, por oclusal, ele tem um formato circular ou ovoide. Se eu traçar aqui, ó, a gente vai observar esse formato. Olha lá o formato circular ou ovoide. E os premolares inferiores, de uma forma geral, eles têm a distância mesodistal maior do que a distância vestíbulo-lingual aqui no oclusal. Olha ali. Olha a distância mesodistal e olha a distância vestíbulo-lingual. Olha como a gente tem uma prevalência da distância mesodistal. Além disso, esse dente ele tem uma característica que ele é o único premolar que possui, que é a ponte de esmalte. O que é a ponte de esmalte? Vou colocar uma imagem aqui na edição também. As arestas transversais das duas cúspides, elas se conectam. Não sabe o que é aresta transversal? Busca algum vídeo que eu falo de cúspides aqui no canal. A aresta transversal, elas se conectam. Elas se ligam, formando uma ponte construída pela estrutura esmalte do dente. Uma ponte de esmalte. Podendo muitas vezes interromper o sulco mesodistal que passa nesse sentido, deixando o dente com 2 grandes fossas
uma mesial e outra distal. Esse suco é o suco mesodistal, ele vai dividir as cúspides vestibular e lingual. Lembrando que ele pode ser apagado aqui lembrando que ele pode passar bem suave em cima da ponta de esmalte, ou até mesmo ser bem apagado, a gente quase não enxergar o suco mesodistal passando de um lado para o outro. Aqui na lingual, a gente também tem um formato de um pentágono, só que é um pentágono bem reduzido com relação a vestibular, e a ponta desse pentágono, a ponta da cúspide lingual, ela está para mesial. Você consegue ver isso? Ponta para mesial e a ponta da vestibular lá para mesial também. A lingual, ela é uma face lisa, uma face que não tem sulcos e não tem lóbulos. E se vocês observarem, a bossa da lingual, ela está localizada um pouco mais em direção à oclusal do que a bossa lá da vestibular. Lá na vestibular é uma bossa entre o terço médio e o cervical, e aqui na lingual é uma bossa lá no terço médio, ou um pouquinho mais para a oclusal, mas ela está situada mais ou menos nessa região do terço médio. Então é diferente da localização de bossa da vestibular. Olhando por proximal, a gente fala que o formato proximal dos dentes posteriores, de uma forma geral, é de um trapézio. Um trapézio. Como aqui a inclinação é grande, a gente pode até falar que é um trapézio irregular, mas um trapézio. Beleza! Pessoal, é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado aí do primeiro premolar inferior. Essas são as principais características. Poderia falar mais tempo dele, mas essas são as principais características. Ah, e esse suco aqui, ó. Você pergunta, esse suco aqui é um suco principal? Não, é um suco de escape, não é caracterizado por um suco principal. Quer ajudar de alguma forma? Não é nem dando like, não. Se quiser dar o like, pode dar também. Mas pega o link desse vídeo, joga lá no grupo da sua turma, se você for estudante. Fala galera, achei esse canal aqui. Só isso. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.